Você seta é uma outra mas é uma setagem muito simples. É ridiculamente fácil. Aliás, tudo que envolve a Summit e o componentes da Novation é muito Na fácil. verdade, o Vitor, a galera meio que tem medo de MIDI, meio que medo dessa conversa dos devices, mas é mais simples, inclusive assim... a gente está aqui para desmistificar isso, né? Porque é muito simples. Esse lance do MIDI True, mas eu preciso de uma interface MIDI. Não necessariamente. Você pode fazer uma cascata MIDI e Daisy Chain, né, cara? True, exatamente. Sair True de todos os seus synths. Basta você colocar no papel, né? Programar o que eu preciso ligar, quantos cabos eu tenho. E aí setar o MIDI de cada um. Pronto. Só isso. E se você não quiser, acho que boa parte dos synths da Novation hoje, todos eles têm USB, você consegue fazer todo esse controle que o Vitor mostrou ali, simplesmente usando USB. Você consegue... Isso é legal também, porque, Vitor, a gente vê que alguns synths, tá? Isso não depende de ser caro ou barato. Alguns synths têm um tipo de aterramento que no USB vai gerar ruído. Isso por isso que é muito bom dominar a ideia do MIDI e não ter medo de cabo MIDI. Porque, sim. por exemplo, o PIC eu nunca tive problema e o Summit nunca tive problema com noise. Mas eu tenho os sintetizadores mais caros que eu ligo no USB e é impossível usar. É impossível usar. Tem sintetizador mais barato que se você ligar... Por exemplo, é engraçado. Você liga o Mini Nova no USB, você pode usar. Eu nunca tive problema com você liga um Nord Stage 3, você vai ter noise. Você não pode usar ele MIDI e usar o áudio dele. Curioso. Inclusive, é engraçado isso, cara, que uma das formas que a gente tem de alimentar o Mini Nova, que é um synth de entrada, é usando o USB. Não necessariamente você precisa usar a fonte, você tem a opção de... E ele não dá noise. Então, assim, vai ter synth, né? Não é porque é ruim, é porque é caro, porque é barato. Vai ter synth que vai ter noise. Mas é porque é vermelho, cara. Porque é vermelho dá o noise. Gente, como é pra internet, contém ironia, por favor. Isso aí. Não, mas é isso, cara. Tipo, vai ter... Porque, cara, synth, equipamento, cada um tem, de fato, sua personalidade e vai reagir. Sim, sua característica. E outra, tem um aterramento... da própria casa da pessoa e tal. Ainda tem isso aí. Então, assim, é muito mais seguro, ou não, gente. É muito mais seguro você fazer esse caminho via MIDI, ter menos ruído via MIDI do que pelo USB. Mas pode mesmo, dar menos problema. Mas mesmo se você... Por exemplo, eu nunca tive esses problemas com os meus synths lá em USB. Eu acho muito fácil, cara. É muito prático usar. Né? Porque o MIDI você depende do roteamento do hardware. Então, eu tenho que conectar ele no hardware, fazer o roteamento do hardware. Ali no USB, cara, é como se eu estivesse usando um plugin. Por outro lado, Thiago, a gente tem um... Agora, eu morei aqui na Paulista e vinha até rádio, às vezes, no meu computador. O que foi, Vitor? A gente tem o problema da eficiência energética do próprio computador também. Então, se a gente for pensar em alimentação via USB... Você tem que tomar o cuidado de ter um bom hub USB para poder gerenciar sempre com fonte, né? Para não totalmente. Eu tenho me preocupado muito com isso. Aqui, inclusive, a gente está com um. Tem um hub aqui, né? Um hub USB. E ele é alimentado, de fato. É igual eu só tenho um hub alimentado e eu nunca tive problema. Assim, foi muito. Para mim é muito tranquilo. Inclusive, toda a parte de conexão com component, eu nunca tive problema. Simplesmente só conectando com USB. Aqui onde eu estou, eu tenho... Aqui o problema de energia é bastante crônico aqui em Goiânia e algumas regiões, né? Aqui não tinha aterramento. Aterramento aqui não tinha aterramento na casa. A casa é uma casa nova, não é uma casa antiga. É relativamente nova, é uma casa de 2008 essa aqui. E eu tive que puxar 3 hastes de aterramento só para o estúdio aqui, só para essa sala. Né, para poder ter para não ter esse problema com aterramento ou surto de energia e tal, né? Agora, o ruído em si, gerado pelos sintetizadores aqui, nenhum dos meus sintetizadores eu tenho esse problema com USB, né? Mas eu acho, pode ser
pode ser mais uma crença do que qualquer outra coisa, mas eu prefiro a resposta, a rapidez de resposta da conexão MIDI do que da USB, porque com a quantidade de elementos conectados via USB, o Ableton recebendo essas informações todas, você aumenta o tempo de latência também. Para usar o buzz, né? O buzz USB, ele para ir e voltar. Por isso que é bom você ter um barramento legal de USB, por exemplo. Eu tenho usado num PC e eu tenho usado hubs diferentes para poder receber cada um dos synths USB que eu tenho lá, todos, obviamente, alimentados. E eu não tenho tido essa impressão. E muitas vezes eu tô compondo e tá tudo ligado. Tá tudo armado lá no Ableton. Legal. Armado MIDI, armado áudio. E assim, não tenho tido grandes problemas, mas sim, isso que vocês estão falando eu já ouvi falar, mas nesses synths específicos, eu antes de comprar a MIDI Box, eu falei, deixa eu testar, vamos ver como é que se comporta, né? E aí até hoje eu não precisei ainda. E assim, aproveitando aqui, Vitor, que você está falando de conexão, e o Thiago também falou, isso é a conexão de comunicação. E a conexão de áudio, né? Como é que você está fazendo aí? Porque eu vi que você tem uma Scarlett 1820 também, igual a do Adamo, né? Sim, exatamente. Todos os synths aqui estão indo para a Scarlett, né? Então eu estou usando aqui as 8 entradas dela, basicamente para os sintetizadores. E por que eu estou usando todas? Eu tenho aqui 6 synths, 2 são estéreo, 4 são mono, né? Tem um que eu não uso sempre, então ele fica mais tempo desligado, para eu poder usar justamente essa funcionalidade do Summit. O Summit tem 2 saídas estéreo lá atrás, né? Então eu consigo rotear a saída da parte A do synth para uma e a parte B para o outro e usar literalmente como 2 sintetizadores independentes. Então aproveita essa facilidade, né? De você ter 2 máquinas de synth em que você literalmente pode usar as duas de forma totalmente independente. São, né? 2 picks. 2 picks, cara. Né? Além disso, você ainda tem a soma toda, né? Com o que o Summit oferece de diferencial em relação ao pick, né? Então você ainda tem essas outras... Tem muitas outras funções, né? Eu arriscaria falar que não tem nenhum soft synth que tem esse poder. Não tem. Não tem. Cara, legal. Assim, com esse montão de oscilador, essa possibilidade... O jeito de importar, uma coisa que eu acho que é legal falar sobre a Summit e sobre a PIC, porque, por exemplo, hoje mesmo eu não trouxe computador e eu mandei uns presets para usar aqui, se a gente precisasse. Sim. Eu gerei o preset, salvei na minha Summit, rapidamente, conectado no Components, subi, baixei ele. Uma outra coisa que eu também faço frequentemente as wavetables, né? Os wavetables são você pode importar um wave se você quiser para ele sintetizar, né? E você